Ok, pessoal, vamos dar início então à gravação de mais uma pegadinha. Essa pegadinha é da série Gestão de Projetos. É uma série gravada por mim, professor Luiz Cláudio, responsável por essa disciplina lá no site Provas de TI, tá? A exemplo do que outros professores do site vêm fazendo, do grupo itinerante, a gente tem como objetivo aqui na gravação dessas pegadinhas abordar alguns assuntos que especificamente são cascas de banana aí para o concurseiro e que, quando cobrados, acabam fazendo muita gente errar a questão, né? É o famoso quebra-perna aí do concurseiro desavisado, tá? Normalmente eu vou trazer questões de concurso que abordaram esse conteúdo, mas em algumas situações talvez eu acabe trazendo um exemplo de como uma pegadinha poderia ser criada, né? Sempre com aquela ideia dos professores da rede itinerante e do site Provas de TI, de falar não somente daquilo que cai em concurso, mas também daquilo que pode vir a cair, porque isso é que é o grande diferencial, tudo bem? Então vamos aqui ao conteúdo. O título da pegadinha de hoje é O Concorrente Interessado. Vamos lá. Então, pelo próprio título da pegadinha, você já pode estar pensando aí consigo mesmo que o assunto é referente ao conteúdo Partes Interessadas. No PMBOK versão 4, esse conteúdo de partes interessadas era abordado em diversos capítulos e agora na versão 5, que é a versão atual desde 2013, né? Esse conteúdo de gerenciamento das partes interessadas ganhou um capítulo só para o tratamento das boas práticas envolvendo as partes interessadas do projeto, tá bom? Definição de partes interessadas, olha, são pessoas, grupos ou organizações que podem ser afetadas positiva ou negativamente pelos resultados do projeto. Primeiro ponto, vejam que a parte interessada não é só uma pessoa, um departamento, uma empresa, um parceiro de negócio, um órgão público, uma comunidade, tudo isso pode figurar aí no polo das partes interessadas do projeto. Parte interessada não é somente uma pessoa física, ok? Principais grupos de partes interessadas: patrocinador, cliente, usuário do projeto, né, do produto do projeto, o gerente é uma parte interessada, a própria equipe de projeto, tá? E várias outras categorias, várias outras entidades. Um outro ponto relevante aqui, olha, o interesse da parte interessada pode ser positivo, como também pode ser negativo. A gente tem as partes interessadas que, por alguma razão, são contra o projeto, tá? Que não querem o projeto e, em algumas situações, podem até querer atrapalhar o projeto, né? Fazer o possível para que o projeto não siga adiante, não vá para frente, não dê certo. Tudo bem? Conceito de parte interessada. Vamos ver mais uma informação importante aqui, que é a seguinte. As partes interessadas podem ter diversos níveis de autoridade e mesmo estar fora da organização executora, tá? Então vamos aqui, ó, resolver a primeira questão que tratou desse assunto, que abordou esse assunto. Sobre os envolvidos, ou seja, as partes interessadas, considere, item 1, são pessoas ou grupos que fornecem os recursos financeiros para o projeto. Olha, entidades patrocinadoras, então tá certo. O item 2 fala o seguinte: são pessoas que estejam ativamente envolvidas no gerenciamento ou na execução do projeto, tá? Isso é o gerente e sua equipe, tá? Partes interessadas, tudo bem. Item 3. Pessoas e organizações cujo interesse possam ser afetados de forma positiva pelo projeto. Então, gente, quando ele fala, olha, que são pessoas ou organizações, genericamente, né, que têm interesses que podem ser afetados positivo ou negativamente pelo projeto, tá certo, tá bom? Como a própria definição que a gente acabou de ler diz. E o item 4, pessoas ou organizações, ele só terminou um pouquinho diferente, né? Dizendo que essas pessoas ou organizações também podem ser afetadas negativamente pelo projeto, que é o que a própria definição diz. Questão correta, na verdade, né? Ele pede para a gente considerar quais itens, né, se referem a partes interessadas. Então, ó, a resposta correta é a letra A, itens 1, 2, 3 e 4, ok? Perfeito, gente. Então,
Vamos adiante um pouquinho, porque eu quero chegar no ponto mais relevante, que é aquele ponto em que o aluno erra. Então, ó, temos aqui uma outra questão agora, que é a questão da ISAF, né? Da prova da CVM de 2010. Essa prova, inclusive, eu lembro que ela cobrou a versão 3 do Guia PMBOK ainda, mas o conceito de partes interessadas ainda é o mesmo, tá? Então, basicamente, ele está perguntando quem são as partes interessadas de um projeto. A gente sabe que, tipicamente, todo projeto vai ter aí pelo menos um patrocinador, um gerente e a sua equipe, a não ser em casos raríssimos, né, em que o projeto é um projeto de uma pessoa só e tal, aqueles projetos individuais, que o Guia PMBOK também fala disso, mas normalmente é o patrocinador, o gerente, a sua equipe, o cliente e o usuário, né? Cliente é aquele quem paga pelo produto, resultado ou serviço do projeto, e o usuário é quem vai utilizar aquilo depois de pronto. Então, se a gente analisar a letra A, gerente de projeto, ok, patrocinador sempre, né? Cliente, um projeto que tem cliente, obviamente o cliente vai ser parte interessada. Diretoria, aí a gente já entra naquela, depende, né? O que ele está falando aqui? Qual é o contexto desse projeto? Se é um projeto que está acontecendo numa organização do tipo funcional, essa organização executora ela é dividida em departamentos, os departamentos vão ter os diretores, e se for um projeto que ultrapassa as fronteiras de um dos departamentos, as diretorias vão ser partes interessadas, ou pelo menos a diretoria dentro da área, né, onde o projeto está acontecendo. Tá? Gerente executivo, o que seria um gerente executivo na cabeça desse examinador? Um gerente executivo pode ser um gerente sênior ou alguém que está acima do gerente de projeto, né? Então, pode ser, eu estou colocando interrogação porque aí realmente depende muito. Gerentes de departamento, a mesma coisa. Gerente de departamento, diretoria, gerente executivo, são nomes que podem ser dados, inclusive, à mesma pessoa dentro da empresa. Isso varia muito, né? Não tem um livro de administração que define exatamente como é que as pessoas devem ser chamadas, a não ser ali no máximo no nível de diretoria, coordenação, supervisão e gerência, você encontra algum consenso. Mas quando entra nessa seara aí de gerente sênior, gerente executivo, gerente departamental, enfim, aí é uma salada mista, cada um chama do jeito que quiser. Mas se são todas as pessoas que lideram o departamento dentro do qual o projeto está acontecendo, sim, diretor, gerente executivo, gerente de departamento seriam partes interessadas. Fornecedor, olha, se o projeto tem fornecedor, sim. Distribuidores, aí eu já coloco a interrogação dupla, porque aqui já me chega, inclusive, a inconsistência do próprio examinador de saber o que ele está fazendo. Tá? As partes interessadas são partes interessadas do projeto e tem muito a ver com o momento em que o projeto está acontecendo e não muito mais com o momento em que o projeto terminou. Tá? A distribuição do produto final gerado pelo projeto já não é mais uma questão de projeto, é muito mais uma questão operacional, tá bom? Mas vá lá, né? Vamos pensar numa situação em que um futuro distribuidor daquilo que está sendo feito vai conversar com o gerente de projeto para dizer que o tamanho das caixas do produto lá que o gerente está criando tem que ser menor ou maior por questões de logísticas, né? Então, enfim, vá lá. Para eu colocar essas partes interessadas dentro do contexto do projeto, eu preciso desenhar um contexto. E, de novo, né, é um contexto que a questão não deu. Mas, por enquanto, ó, eu consegui encaixar essa galera todinha como partes interessadas. É claro que cada um dentro de um contexto específico. Vamos para a letra B, ó. A letra B fala do gerente, ok, o gerente de projetos é uma parte interessada. Analista do projeto, obviamente, se o projeto tiver analista, será. Cliente. Programa de treinamento, aí não, né? Partes interessadas são entidades que tem que ter aí, que você possa gerenciar em termos de engajamento e etc. Essas entidades inanimadas não podem ser partes interessadas, né? Uma parte interessada pode ser uma pessoa, pode ser um departamento, pode ser uma área, pode ser uma empresa, pode ser uma empresa fornecedora, uma empresa parceira. Agora, não pode ser um programa de treinamento. Programa de treinamento, obviamente, não é parte interessada. Só para continuar, olha, assessoria e interrogação, né? Aquela mesma história, depende exatamente de que tipo de assessoria, em que contexto, pode até ser que sim. Gerente de conta, pode até ser que sim. Fornecedores concorrentes. Gente, fornecedor concorrente, não, né?
Fornecedor concorrente não é parte interessada. Mantenedores, aí depende bastante, né? Depende bastante de que tipo de mantenedor, é a mesma história, tá? Você tem uma organização que é mantida por uma outra maior, que a adquiriu. Esses mantenedores, se você pensar num contexto de governança corporativa, os mantenedores são partes interessadas com certeza. Mas a letra B, a gente elimina por conta do programa de treinamento e por conta dos fornecedores concorrentes. Aí você pode pensar, não, mas na verdade fornecedores concorrentes é parte interessada e é o programa de treinamento aí que invalidou a questão. Tudo bem, então vamos lá para a letra C. Pool de programação, a mesma coisa, né? É uma entidade inanimada que não pode ser parte interessada de nada. Controlador do projeto, olha, se o projeto tem controlador, obviamente ele é parte interessada. Servidor, duas interrogações, porque eu não sei se é um servidor público ou se é um servidor de dados, né? Servidor de banco de dados e tal. Se for um servidor de banco de dados, entidade inanimada, né? Não pode ser parte de nada. Diretoria é aquela história, depende, gerente executivo é a mesma coisa, o gerente de operações é a mesma coisa, eu posso sim enquadrar como parte interessada, dependendo do tipo de projeto. Entidades externas, olha, depende, né, de que tipo de entidades externas é. Agora, esse termo muito genérico, todas as entidades externas são partes interessadas? Não, né? Não seriam. Mas vamos fazer de conta que é, porque eu quero chegar ao ponto de mostrar que a ESAF também não considera a concorrente parte interessada. Webmasters, depende, se o Webmasters, se o projeto for um projeto de desenvolvimento de uma página, sim, tá bom? Bom, o que eu tenho aqui? Letra C também é anulada, principalmente por conta de pool de programação, que sem dúvida nenhuma não pode ser parte interessada, e servidor também sem dúvida nenhuma. Entidades externas depende, né? Se forem todas, não são todas as entidades externas que são partes, tá bom? Então, letra C não é. D de dado, gerente, olha, o gerente de projeto é, o patrocinador de projeto é, o cliente é, os coachers, na verdade não é coachers, né? Não tem esse R aqui, seriam os coaches. De novo, se um projeto tiver coaches, né, auxiliando os gerentes e as pessoas dentro do projeto no sentido de ajudá-las, né? Inclusive, quando você estuda o gerenciamento de RH, o gerenciamento de RH tem um processo chamado desenvolver a equipe de projeto, e lá dentro do desenvolvimento da equipe de projeto são citados lá os mentores, os coaches, etc., como pessoas que podem ser utilizadas lá no contexto das ferramentas de desenvolvimento da equipe, tá? Então, coaches, com exceção desse errinho aqui da letra R, né, se ele estivesse referindo aos coaches, né, também são secretaria executiva, aí depende do contexto, mas a gente pode bolar um contexto em que esse pessoal será parte interessada. A secretaria executiva do escritório de projetos, né, do PMO da empresa, sim. Gerente de treinamento, mesmo contexto, né, mesmo contexto lá. Se você precisa desenvolver a equipe, se você tem alguma lacuna entre o seu plano de gerenciamento de RH e no momento de mobilização você identificou lá que o que você de fato precisava com relação às habilidades, capacidades e conhecimentos da equipe, você não tem na empresa e você quer desenvolver essas habilidades, você pode usar coach, você pode usar mentoring, você pode usar fazer treinamento, né? E aí o gerente de treinamento vai ser uma parte interessada, tá? Fornecedores, e aí olha, empresa concorrente. Essa letra D, ela não foi gabarito, obviamente. Veja que o único ponto, tudo que eu coloquei como interrogação aqui tem que estar certo, né? Porque senão a gente não sai da questão, porque tem um monte de itens semelhantes aos que eu coloquei aqui, que a gente tem que considerar como corretos. Gerente de treinamento, secretaria executiva, né? Diretores, gerentes executivos, estão todos no mesmo contexto. Já vou dizer logo que o gabarito dessa questão, segundo a ESAF, é a letra A, tá? Então, essa coisa errada que a ESAF colocou é tudo parte interessada. Gerente executivo, gerente de departamento, fornecedor. Na letra D, então, secretaria executiva, gerente de treinamento, coach, cliente, fornecedor, né? Até pelo que está na letra A, que é o gabarito. Então, a única justificativa para a ESAF ter anulado a letra D é que ela também seja uma banca aí no mundo dos concursos públicos que também não considera concorrente como parte interessada, tá? Ainda bem que na versão 5 a gente tem uma área inteira falando de partes interessadas, não teria o menor sentido você ter dois processos que tratam do engajamento das partes interessadas. Imagina aí você pensar em engajar
concorrente, né? Não faz o menor sentido. Concorrente é uma entidade com a qual o gerente de projeto vai lidar, se for o caso, né? Lembra que o contexto de projeto é um contexto de algo que está acontecendo enquanto projeto, obviamente. Então, o concorrente só vai se incomodar muito com algo que a empresa faz fora dos limites do projeto, que é no momento em que o projeto já acabou e um produto já está na praça, já está sendo vendido. Então, a conversa, o incômodo aí do concorrente é empresa a empresa. Né? Empresa a empresa, é num nível estratégico que se lida com isso, é no máximo no gerenciamento de portfólio, tá? Não está dentro da alçada do gerente de projeto se preocupar com isso. Se, num caso muito específico, ele for se preocupar, não é aqui dentro da área partes interessadas, é dentro da área de gerenciamento de riscos, tá? No gerenciamento de riscos é que o gerente vai pensar se o projeto no qual ele está envolvido é tal que alguma coisa durante a sua execução, planejamento, encerramento, etc., né, em alguma coisa esse projeto possa ser afetado por alguma ação do concorrente. E aí ele vai lidar com isso no gerenciamento de riscos. As ferramentas que aparecem no gerenciamento de partes interessadas, né, habilidades gerenciais, a questão do relacionamento humano. Olha, você não vai usar essas ferramentas para lidar com o concorrente, não faz o menor sentido, tá? Você não vai buscar o apoio do concorrente através de uma conversinha que você vai ter com ele ou de um esclarecimento que você vai fazer, tá bom? Não faz o menor sentido. Então a letra D é errada e o único item aqui que invalida essa questão é a empresa concorrente, tá? Até porque, por tudo que a gente viu aqui, a ESAF vem considerando um monte de coisa nessa questão como parte interessada, mas concorrente não, tá? A letra E, olha, já vou mostrar logo qual é o erro, até para a gente não se prolongar muito aqui. O erro da letra E é logística, né? Logística, de novo, é uma entidade que não possui vontade, né? Inanimada, que não pode ser parte interessada em nada. A mesma coisa estratégia, né? Estratégia é algo que também não pode ser parte interessada. Gente, o escritório de projetos, ele entra aí como um departamento da empresa, tá? E o departamento da empresa, obviamente representado na figura do seu diretor, né, do PMO, aí sim, o escritório de projetos é uma parte interessada do projeto quando ele existe dentro da organização, tá bom? Então é isso, olha, gabarito dessa questão é a letra A, e de novo a gente conclui que empresa concorrente também para a ESAF não é uma parte interessada, não pode ser. Para testar aí o seu aprendizado, vamos para mais uma questão da banca Quadrix, tá? O que a banca fala? Olha, uma parte interessada pode ter os seus interesses afetados por um projeto de forma negativa ou positiva. Beleza. Considere os itens abaixo. Patrocinadores e gerentes do projeto. Ele vai perguntar lá no final, né, quem que é parte interessada. Então, ó, patrocinador, gente, é parte interessada? É. Gerente de projeto? É. Tranquilo. Olha, gerente funcional, imagina um projeto que acontece numa empresa funcional ou mesmo numa empresa matricial, aquela situação em que a equipe de projeto é composta por pessoas de diversas áreas, inclusive de áreas e departamentos que não são o departamento onde o próprio gerente trabalha. Lembra daquela situação em que o membro da equipe de projeto tem que responder a 2 chefes, ao mesmo tempo ao gerente do projeto, né? De cuja equipe essa pessoa participa, e também responder ao gerente funcional em cuja área essa pessoa trabalha? Então, o gerente funcional é uma parte interessada do projeto, pode ser negativa ou positiva, inclusive, né, com a qual o gerente do projeto vai ter que estar negociando, inclusive, liberação daquela pessoa para participar de reuniões e para exercer atividade de execução de trabalho, de mão de obra no projeto, tá? Então, o gerente funcional é parte interessada, inclusive está no hall de partes interessadas listadas lá dentro do próprio Guia PMBOK, tá? Gerente de programa, claro, se o projeto acontece numa empresa, né, que organiza os seus projetos em programas, se houver um gerente de programa, é claro que o gerente de programa é parte interessada de um projeto, né? Projeto que faz parte do programa que este gerente de programa gerencia, tudo bem? Fornecedores, olha, se o seu projeto tem aquisições, os fornecedores que vão fornecer o que quer que você esteja adquirindo, comprando, né, são partes interessadas, sim. Se o seu fornecedor atrasa, o seu projeto atrasa, se o seu fornecedor entrega materiais de qualidade, o seu produto final tende a ter melhor qualidade, então é uma parte interessada, tudo bem? Eu já anotei aqui tanto no item 3 quanto no item 4. Gerente funcional, a gente já viu, e aí, ó,
concorrente, gente. Concorrente não é parte interessada. Parabéns para a banca Quadrix, né? Ok, gente? Então, ó, deixa eu apagar aqui. E, bom, por tudo isso, esse item 1 é correto, o item 2 é correto, esse item 3 é incorreto por conta aqui de concorrentes, e o item 4 também correto. 1, 2 e 4, gabarito, letra C. Tudo bem? Vou fechar aqui, ó, com alguns trechos do Guia PMBOK que corroboram o que a gente está falando aqui. Então, ele fala muita coisa sobre partes interessadas, como o que a gente pode ver aqui nesse último período. Olha, a equipe do projeto precisa ser capaz de avaliar a situação, equilibrar as demandas e manter uma comunicação proativa com as partes interessadas, ou seja, você não vai se comunicar com concorrentes, você não vai se comunicar com todas as empresas do mercado, não. Você vai se comunicar somente com as partes interessadas, que são aquelas que têm uma participação, um envolvimento legítimo com o seu projeto. Não existe comunicação proativa, né, entre a empresa executora e concorrentes dela. Seria um absurdo. Só para ficar nesse exemplo, tá? Esses dois parágrafos vocês encontram eles juntinhos, tá? Veja só, que tipo de equilíbrio de demanda o gerente tem que fazer, tá? Esse equilíbrio aqui, olha, as partes interessadas podem ter ideias diferentes sobre o que é mais importante. Tem parte interessada que pode ter um interesse negativo, uma parte interessada pode ter um interesse positivo. Você pode ter conflitos de interesses e aí faz parte, né, se comunicar proativamente com esse pessoal para tentar resolver esses conflitos. Vamos ver mais um pouquinho do que o guia fala? Olha só. Ele fala que você tem que desenvolver estratégias adequadas, né, de gerenciamento adequadas, para tornar essas partes interessadas engajadas, ativamente engajadas. Fala que você tem que manter uma comunicação contínua com as partes interessadas. Veja que ele está sempre falando genericamente, ele não fala para você manter o engajamento e manter comunicação contínua só com as partes interessadas positivas, não, é com as partes interessadas em geral. Então, se você ler, e aí é isso que eu indico, né? Leia o capítulo de gerenciamento de partes interessadas inteiro, né? Não fique lendo textos convenientemente extraídos do guia para formar uma opinião errada. Leia o capítulo 13 inteiro para entender o que é e o que não é um stakeholder. Aqui ele falando de novo, né, de interesses conflitantes. Incentivar o engajamento dessas partes interessadas nas decisões. Tá? Então ele primeiro fala que quem são as partes. Ele fala que podem ser partes interessadas com interesse negativo ou positivo, e depois todas as informações que são dadas a exemplo do que eu trouxe aqui para esse slide são genéricas, tanto para as negativas quanto para as positivas. Tá? E a gente vê, por absurdo, que tem muita coisa aí que não pode se referir, por exemplo, né, a um concorrente, né, seu. Você não se comunica, enfim. Talvez já tenha falado demais, né? Mas, professor, eu não entendi ainda, talvez você esteja se perguntando para terminar. Quem que seriam, né? Que diabos de partes interessadas negativas seriam essas? Acho que eu já dei alguns exemplos, vou dar mais um, né? Imagina, por exemplo, um projeto de automação industrial numa linha de montagem de uma fábrica. No momento em que esse projeto começa, o pessoal que está na linha de montagem já sabe, né? Cabeças vão rolar. Por quê? Porque vão trazer robô para cá, para a linha de montagem, e haverá cortes porque a vida da empresa é ser cada vez mais eficiente, é fazer cada vez mais com menos, e projeto de automação é sinônimo de cortes. Você pode ter lá o sindicato entrando aí na briga para tentar defender os empregos das pessoas e talvez até quererem impedir o projeto. São partes interessadas? São, tá? São legítimas? São. Vão participar das reuniões, discussões. O gerente vai ter que cuidar desse pessoal, se comunicar com eles, trazê-los para dentro do projeto, promover o engajamento? Sim, tá? Mas é o interesse negativo. Então é aí que você engaja, é aí que você comunica. Se comunica, né, com a parte interessada, mesmo tendo ela um interesse negativo. Imagina um outro projeto, por exemplo, que é um dos que eu gosto mais, de duplicação de uma rodovia. Duplicação de uma rodovia, você vai ter lá desapropriações, você vai ter muita gente que talvez não queira sair dali, porque mora naquela casinha há diversos anos, e o filho nasceu lá, e a vozinha nasceu lá, ele cria a galinha lá e tal. O cara não quer sair da rodovia por conta da duplicação, ele não quer o projeto.
Aí ele vai na TV, né? Ele vai no Fantástico, ele vai no Reclame Aqui, ele vai no Fale Agora, sei lá, com Datena. Ele não quer o projeto. É parte interessada? É parte interessada legítima, porque é a casa do sujeito que vai ser demolida, né? Ele vai ter que sair do lugar onde ele nasceu. É negativa? É negativa. E o gerente vai se comunicar com esse cara? Vai ter que se comunicar, vai ter que ouvir, vai ter que tentar engajá-lo, talvez consiga, talvez não consiga, vai ter que gerenciar. Então é esse o tipo de parte interessada negativa a qual o guia PMBOK se refere, gente. Então, pelo amor de Deus, não vai escrever bobagem por aí e depois ainda querer escrever recurso, né, defendendo uma bobagem, tá bom? Existem partes interessadas negativas, mas concorrentes, por exemplo, não são exatamente o caso. Tudo bem? Beleza, então. Então terminamos esta pegadinha por aqui. E aí na semana que vem a gente traz mais algum assunto que é casca de banana para o concurseiro aí da área de gerenciamento de projetos ou qualquer disciplina de governança. Um abraço e até a próxima.